aí, pessoal? Tudo bem? Vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui, um tema um pouco diferente, não é um vídeo normal, mas um tema um pouco diferente, que vamos problematizar os critérios de desempate. Por que esse vídeo hoje no Natal? Não tem nada a ver com o Natal não, tá? Não tem nada de natalino no vídeo não. É porque era um tema que eu já queria fazer há um tempo e não vinha achando uma brecha ali. Daí como no Natal fica mais parado assim, aproveitei fazer esse vídeo aqui no Natal. Tá? Vamos problematizar critérios de desempate, porque é uma coisa que eu acho que o brasileiro discute muito pouco. A gente não reflete sobre esse assunto. E é um assunto que merece reflexão. É muito importante de um regulamento do campeonato. Como vai fazer quando dois times terminam empatados em pontos? Quem tem vantagem? E por que um determinado time merece ter essa vantagem do que outro? Por estar melhor num determinado fundamento, ali num determinado item. Aqui no Brasil, quase unanimidade nas competições usar vitórias como critério de desempate principal. Né? Se empatou em pontos, quem tem mais vitórias se classifica. Isso não é usado em praticamente nenhum lugar do mundo, tá? Só aqui no Brasil. Por que é assim? Né? Por que o Brasil usa e por que o resto do mundo não usa? Não usa mais, porque usava. Né? Eu estou falando só como o primeiro critério, porque todo campeonato vai ter outros critérios ali depois de algumas instâncias ali, né? O Brasil, por exemplo, em geral é vitórias, depois saldo de gols, depois é gols prós, ou então é confronto direto, alguma coisa assim, né? Tem até cartões depois de um tempo. Mas por que o Brasil usa vitórias? O Brasil começou a usar vitórias ali no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, que já falei várias vezes em vídeos aqui, era um momento com menos gols na história do futebol. Né? A Copa de 90 foi a Copa com a média de gols mais baixa da história. O Campeonato Brasileiro de 90 teve menos de 2 gols de média por jogo, horroroso. O futebol da época era muito retrancado, tinha muito pouco gol na virada dos anos 80 para os anos 90. Os esquemas táticos estavam favorecendo as defesas, tudo, e não acontecia. Então, várias coisas estavam mudando no futebol por causa disso. Né? As regras do jogo mudaram, né? Então, impedimento, quando o jogador hoje está na mesma linha, quer dizer, agora com o VAR quase nunca existe mesma linha, né? Mas o jogador na mesma linha, ele está em posição legal. Antigamente, mesma linha era impedimento. Né? Até começo dos anos 90, mesma linha era considerada impedimento. O goleiro podia pegar com a mão uma bola recuada com o pé pelo zagueiro dele. Então o zagueiro recua com o pé, o goleiro vai lá, pega com a mão, se joga no chão, enrola. Isso acontecia direto. Né? E daí nem adiantava o atacante adversário vir marcar, porque o goleiro tá com a bola na mão dele, o goleiro não tá tendo que dominar uma bola ali. Né? Isso acontecia. Né? Então regras foram mudando ali, naquele momento. E daí o Brasil começa a adotar vitórias como o principal critério de desempate, no lugar de saldo de gols. Por quê? Vitória valia 2 pontos na época, né? Só em alguns países do mundo, e o mais importante, o único mais relevante era a Inglaterra. Adotava 3 pontos por vitória. Mas no Brasil valia 2 pontos por vitória, como valia no campeonato italiano, alemão, espanhol, francês, português, argentino. 2 pontos por vitória. Com isso, você ganhar um jogo, empatar um jogo e perder um jogo, ganhar um e perder um, vale 2 pontos. Você empatar 2 jogos, 2 pontos também. O que acontecia? Se o jogo está amarrado, vale mais a pena você manter esse jogo amarrado e empatar esse jogo, não especular muito, do que se atirar para o ataque para buscar a vitória, correndo o risco, para buscar um ponto a mais, né, da vitória, correndo o risco de tomar um gol e perder esse ponto que você está conquistando, ficar com 1 a menos. Né, e perder o jogo. Então muito time acabava especulando, 2 empates valia a pena, então tinha muito empate, você tava lá, o jogo tá sendo jogado, chegou lá, determinado momento tá empatando, você não vai mais se esforçar tanto assim, o empate tá bom, o empate não te atrapalha tanto na tabela, não te segurava tanto na classificação como segura hoje, né? Então você ficava com empate, era mais seguro do que tentar arriscar. Aí quando você põe vitória como critério de desempate, que recado você está passando? Olha, você empatou 2 jogos, você ficou ali, empatou 2 jogos, estava ok, empatou 2 jogos, beleza, tudo bem, você fez 2 pontos. Agora o time que está do seu lado ali na tabela, ele resolveu se arriscar. Num dos jogos ele se arriscou e se deu mal, tomou um gol e perdeu. Mas no outro ele se arriscou e se deu bem, ganhou esse jogo. Ele fez 2 pontos que nem você, mas ele vai ficar na sua frente na tabela. Mesmo que o saldo de gols dele seja negativo, né, pior que o seu, ele vai ficar na sua frente porque ele se arriscou a vencer. Né? Isso
fez com que alguns lugares adotassem vitórias como um critério de desempate importante. Só que, em 94, para a Copa de 94, a FIFA determina, que daí passou a ser adotado no mundo inteiro, que vitória passaria a valer 3 pontos. O Campeonato Brasileiro, inclusive, e o Campeonato Paulista chegaram a adotar fórmulas esquisitas ali nos anos 70 e no final dos anos 80, de 3 pontos por vitória, se empatasse ia pra pênalti, quem ganhasse o pênalti levava 2 pontos, quem perdesse no pênalti levava 1, 0-0 não dava ponto nenhum, daí tinha uma disputa de pênaltis, quem ganhasse nos pênaltis ganhava 1 ponto, quem perdesse depois do 0-0 não ganhava ponto nenhum, vitória com mais de 2 gols de vantagem valiam 3 pontos. Essas fórmulas foram tentadas também, né? Isso foi tentado no futebol brasileiro ali nos anos 80, no Brasileiro de 88 foi, no Paulista de 89 foi. Isso tudo foi tentado e não estava funcionando, e daí por isso que o Brasil vai lá e pum, 3 pontos por vitória. Não, desculpa, pum, vitória vale principal critério de desempate, né? E alguns lugares adotaram. Agora, quando a FIFA determina que 3 pontos, que o mundo inteiro passa a valer 3 pontos por vitória, né, a FIFA já dava um incentivo extra para você buscar vitória. Porque se você tá ali, 2 jogos amarrados, você vai para frente para tentar vencer. Você vence um dos jogos, mas no outro você se expôs e perdeu, você levou 3 pontos, você não levou 2. Você saiu no lucro em relação a ficar especulando com esses 2 empates. Então, por isso, você já dá um incentivo à vitória. Quando você põe a vitória como principal critério de desempate, você dá um incentivo duplo para a mesma coisa. Tem que falar, bom, qual que é o problema de dar incentivo duplo para vencer? Vencer é legal, não é? Você não quer que o time tente vencer o jogo? Então, você está dando um incentivo extra para o cara. Em teoria, sim. Só que daí, neste caso, você está sobrecarregando um incentivo e deixando de dar outros incentivos, né? Você poderia, por exemplo, dar incentivo depois que você já está ganhando o jogo, você tem um incentivo pelos 3 pontos, você tem um incentivo de buscar a vitória. Aí você abre o marcador, você fica em vantagem no marcador, agora você tem um incentivo para buscar mais gols, para não parar de buscar a vitória, que é o saldo de gols. Quando você põe o saldo de gols como critério de desempate importante, você incentiva o time a continuar buscando o gol. Porque ele já está ganhando, então ele já tem os 3 pontos garantidos, mas ele está buscando o gol. Por quê? Porque se ele empatar em pontos com alguém, é esse saldo de gols que vai valer mais. Mesmo que o time que esteja junto com ele na tabela tenha menos vitórias porque empatou muito, mas às vezes é um saldo de gols melhor, porque não tomou uma goleada. Então te incentiva a continuar buscando gols. Por isso, volta-se a ter o saldo de gols como critério predominante no mundo. A gente vê que na Inglaterra usa saldo de gols, na Alemanha usa saldo de gols, as competições da FIFA usam saldo de gols. Por quê? Incentivar os times a continuarem buscando gol. A vitória já é o incentivo, os 3 pontos já é o incentivo para a vitória, daí o saldo de gols é o incentivo para a vitória elástica. Você está incentivando a vitória elástica também. Qual que é o problema do saldo de gols? Então você está defendendo saldo de gols, é uma maravilha. Não, saldo de gols tem um problema sério, né? E daí tem muito a ver com a seriedade do campeonato também que você está disputando. Quando 2 times chegam lá nas rodadas finais, estão brigando cabeça a cabeça na pontuação e tá com saldo de gols próximos um do outro, vai chegar na última rodada, o resultado de vencer ou perder é importante pela pontuação, mas o saldo de gols que pode fazer a diferença ali em um time ficar na frente do outro. E daí, digamos que tem 2 times empatados. Vai pegar um time que está lutando para não cair. Tá ali, 17ª posição ali do campeonato, lutando para não ser rebaixado. O outro vai pegar um time que já só tá cumprindo tabela. Então, sei lá, tá em 14º do campeonato, ou então é o último já tá rebaixado, já não tá mais interessado no campeonato. O que pode acontecer? O time que tá lutando para não cair vai jogar sério, vai querer ganhar o jogo, vai ficar se matando ali para ganhar o jogo. O time que já está largado no campeonato relaxou legal, entendeu? Já deu folga pro jogador, nem fez concentração direito, escapou do rebaixamento na penúltima rodada, então agora tá relaxadão, agora não tem mais nada pra jogar, né? De repente dá até folga pra um outro jogador mais veterano ali, que de repente já tá assim, no limite do físico dele, fala, nem joga o último jogo, já escapou no rebaixamento, ou então já caiu de vez também, então nem joga, daí já vai com um time misto, alguma coisa assim. Daí o que acontece? Um time vai lá, ganha, sua pra ganhar de 2-1, porque o outro lá tá arrancando a grama ali para escapar do rebaixamento. Enquanto isso, o outro lá pegando um time que só tá cumprindo tabela, vai lá e mete 5-0. E daí
o perfil do adversário na última rodada faz a diferença em quem ficou na frente de quem. O que pode valer um título, pode valer uma classificação para a Champions League, ou pode valer uma salvação de rebaixamento, né? Então, o saldo de gols tem esse problema. E quanto menos sério, menos confiável é a seriedade do campeonato, mais você fica meio cabreiro com o saldo de gols ter tanta importância assim. Porque a gente tem casos de suspeitas, vai lá de resultado combinado na última rodada, que daí o cara, para fazer saldo de gols, entregou o jogo. Tem sempre alguns papos assim aparecem de tempos em tempos. Esse é o problema de saldo de gols. Como se resolveu isso? Né? A UEFA não usa saldo de gols, o Campeonato Espanhol não usa saldo de gols, o Campeonato Português não usa saldo de gols. Por que eles não usam saldo de gols? Por causa disso, o saldo de gols tem esse problema. Eles usam vitórias? Não, vitórias não faz tanto sentido assim. Eles usam confronto direto. E daí é uma questão muito mais simples. Com o confronto direto, o time não pode reclamar. Se ele perdeu um campeonato no critério de desempate, ele não pode reclamar que o adversário teve facilidade porque um time fraco lá foi lá, entregou o jogo e tomou uma goleada. Ele não pode reclamar que vitórias é um critério arbitrário, que você já está premiando vitórias quando você está dando 3 pontos por vitória, você não precisa dar vitória como saldo de gols. Confronto direto você jogou com o cara, você não teve competência para ganhar do cara. Então não vem reclamar, né? Você joga a responsabilidade para o time. Quando o time vai enfrentar um adversário direto na tabela, tem que levar a sério, aquele jogo pode decidir o título. Soma o resultado da ida, o resultado da volta, ali você resolve. No caso de fase de grupos, também é assim que a UEFA resolve ali, de eliminatórias, de Eurocopa, na Eurocopa. Você resolve com o cara, você não teve competência de ganhar, não vem chorar depois, né? Então a Europa adota muito também o confronto direto, justamente para evitar esse tipo de coisa, né? Evitar esse tipo de reclamação ali quando um time acha que, sei lá, de repente foi melhor, merecia mais, mas assim, não ganhou do cara. Você jogou com o cara e não ganhou dele. Ganhou de 1-0 em casa, perdeu de 3-1 fora, ficou atrás, perdeu, não vem reclamar, né? Então esse é um critério que se adota. Qual que é a desvantagem do confronto direto? Né? Num empate tríplice, e que, por exemplo, pode valer 2 vagas entre 3 times, então 3 times empatam valendo 2 vagas. É uma situação rara, mas pode acontecer de daí no último confronto 2 times meio que combinarem um placar, meio que jogarem num determinado jeito, em que eles criam uma combinação que favoreçam eles dois e tire fora o terceiro. Foi o que aconteceu, por exemplo, foi o que, na verdade, os italianos acusaram suecos e dinamarqueses fazerem na Eurocopa de 2004, né, quando Suécia e Dinamarca jogam na última rodada, empatam em 2-2, os dois ficam em primeiro lugar, primeiro e segundo do grupo, a Itália fica em terceiro, porque se fosse 0-0 ou 1-1, a Itália classificava. Né? Se fosse 2-2, Dinamarca e Suécia se classificavam, daí eles ficam no 2-2. A Itália foi lá, goleou a Bulgária no grupo, mas não fazia a menor diferença, porque a Bulgária não entrava na conta do confronto direto. Ainda assim, é um cenário muito raro de acontecer. Qual que é um outro cenário que o confronto direto pode ser problemático? Mas nisso, vitórias também pode ser um problema. Pode chegar na última rodada, um time está 3 pontos na frente do outro, então teoricamente ainda poderia ser alcançado e poderia ter uma briga ali, o título ainda estaria em aberto, mas o time que está na frente já venceu no confronto direto, então ele já é campeão com uma rodada de antecedência. Você não deixa para decidir na última rodada, só porque vitória é critério de desempate e esse time já está superior ao outro nesse critério de desempate. Né? Mesmo assim, também não é uma situação tão comum assim, mas acontecem às vezes. Tá? Mas então, são esses os critérios de desempate mais utilizados. Nos esportes americanos, acaba não tendo tanto problema, porque vitória não é uma discussão, né? Porque quase todos os campeonatos, vitória já significa pontuação, né? Não tem, tirando no hockey no gelo, que daí você pode empatar e ganhar nos pênaltis ou perder nos pênaltis, no shootout, na verdade. Nos outros esportes americanos, você conta basicamente as vitórias. Né? No futebol americano até tem um empate, mas é muito raro também acontecer. Então você basicamente conta as vitórias para fazer a classificação do campeonato. Então ela não é um critério. Ainda assim, algumas modalidades, quando tem margem para isso, caso da Major League Baseball, faz um jogo extra, se times empatarem em posição, faz um jogo extra. Se não for possível, pelo tipo de desempate que você está buscando, ou em outras ligas, aí você usa o confronto direto. Então,
o confronto direto acaba sendo também um critério predominante nos esportes americanos, ou um confronto direto entre os que já aconteceu, ou você cria um confronto direto novo, um jogo de desempate, que é um critério que já foi usado mais no futebol. Está cada vez mais raro por causa do calendário, mas o futebol argentino usava confronto direto. A gente até teve um Estudiantes e Boca Juniors, que o Estudiantes foi campeão, Estudiantes do técnico Simeone foi campeão em cima do Boca num jogo de desempate. Tivemos já um triangular de desempate entre Boca Juniors, São Lourenço e Tigre, porque eles terminaram empatados em pontos. Daí fizeram um quadrangular de desempate, um triangular de desempate. Né? Já tivemos também no futebol italiano jogo extra para decidir título. Mas com o calendário cada vez mais apertado, o critério de desempate do jogo extra tem sido cada vez mais raro. Mas também é um critério empolgante, porque você cria uma final, né? Você cria um jogo, todo mundo vai querer ver, você cria essa decisão, né? Mas o calendário tem dificultado cada vez mais. Então o que predomina é saldo de gols e confronto direto. Só no Brasil que a gente usa a vitória, e eu tô aqui levantando uma problematização aqui sobre vitórias como critério de desempate. Bom, gostou do vídeo? Dá joinha, não gostou não? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.